Olá, eu sou a professora Francimar Paixão e hoje nós abordaremos a disciplina Arte, Educação e Arte Terapia. Essa disciplina, ela faz parte da estrutura curricular do curso de pós-graduação em Educação Especial na perspectiva inclusiva do Instituto IESP. Para contemplarmos essa temática, nós faremos um recorte sobre a arte como componente curricular da educação básica, bem como a arte como ferramenta pedagógica no processo ensino-aprendizagem desse público, no caso da educação básica. Apresentaremos ainda a arte na perspectiva da BNCC e, por fim, traremos a arte como viés terapêutico, que vai nos remeter à arte-terapia. E dentro da arte-terapia nós apresentaremos algumas práticas terapêuticas para intervenção de várias pessoas, dentre elas o público da educação especial. Então, inicialmente, nós fazemos esse questionamento. O que é arte e para que serve a arte? Então, nós podemos afirmar que a partir de pesquisas e ampliação dentro das literaturas, comumente e culturalmente, a arte ela não recebe a importância que deveria. Então, as pessoas, elas às vezes têm informações equivocadas ou não têm propriedade acerca do conteúdo e da relevância do trabalho com a arte. Então, por isso, elas têm algumas informações distorcidas, digamos assim. Então, alguns equívocos sobre a arte. Culturalmente, a sociedade está acostumada a encarar e a vivenciar a arte somente como lazer e entretenimento, e muitas vezes como algo inútil. Pode-se observar através dos currículos das escolas, onde a arte muitas vezes ocupa lugar de pouca relevância. Então, culturalmente, as pessoas elas costumam ver a arte somente como um elemento que contempla o lazer ou o entretenimento. E isso se estende às escolas. Muitas vezes também, no espaço das instituições escolares, a arte ela é vista somente a partir de situações estanques, isoladas, como as datas comemorativas. Então, a arte precisa, na verdade, ser trabalhada a partir das suas várias possibilidades. Então, a partir dessas leituras, muitos teóricos eles dizem que a arte precisa ser vista como um processo, e todo processo ele tem início, meio e fim. Então, a arte não pode ser vista só como um produto final. Então, para que possamos ampliar as nossas informações acerca da importância do trabalho com a arte, nós apresentamos agora o conceito de arte segundo Duarte Júnior. Ele nos diz que é sempre uma criação de forma, as quais podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. No caso do Duarte Júnior, a partir dessa sua fala, ele vai nos dizer que a arte, por ser essa possibilidade de criação, de produção, de construção, esses elementos eles não se apresentam de uma forma parada, mas que existe essa possibilidade deles estarem em movimento. Então, ora, eu posso externalizar um sentimento através de um desenho, mas esse desenho ele pode tornar-se em algo dinâmico a partir de uma materialização dele através da dança, do teatro, ou então da música. Então, existe essa possibilidade justamente da arte estar em movimento constante. E para isso, nós trouxemos aqui, para ampliar ainda mais, a origem da palavra arte. Ela é uma palavra de origem latim, ars, que vai nos remeter a técnicas e habilidades. Então, talvez por isso, muitas pessoas só veem a arte como um produto, por conta da sua origem, como um produto final, Então, nós precisamos compreender que essas técnicas ou habilidade, elas nos remetem a várias possibilidades, a leitura de várias linguagens, as múltiplas linguagens. E para complementar esse nosso entendimento, nós apresentamos dois conceitos de duas literaturas, que são literaturas de fácil acesso,
que no caso é o Dicionário Aurélio, e a Wikipédia. Então, no Dicionário Aurélio, ele nos diz que é a capacidade que tem o homem de, dominando a matéria, pôr em prática uma ideia. Já a Wikipédia diz que é entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada a partir da percepção das emoções e das ideias, com o objetivo de estimular as instâncias da consciência e dando significado único e diferente para cada obra. Ou seja, tanto o Dicionário Aurélio como a Wikipédia, né, essas duas literaturas, eles vão conceder, vão, no caso, direcionar esse entendimento, a essência do conceito da arte, como um processo interativo entre o homem, né, e as várias possibilidades de expressões, né? Uma vez que essas expressões elas têm esse caráter comunicativo. Então, a arte ela é um processo interacional, uma vez que o homem ele vai estar interagindo direto com vários elementos artísticos para que ele possa se comunicar. E aí, dentre esses elementos, nós temos uma relação que merece destaque, a relação dos elementos que compõem qualquer obra artística, no caso. São os elementos que concernem a abstração e os elementos que concernem a concretude. E nós vamos perceber que esses elementos, eles convergem, né, num ponto único. Eles convergem no sentido de dialogar, de completar e que a arte seja percebida como um todo. Então, esses elementos de abstração, eles vão nos remeter aos sentimentos, às ideias, às emoções. Já os elementos de concretude, eles vão nos remeter justamente à materialização desse processo de abstração, que no caso, os sentimentos, as emoções, elas podem ser percebidas, né, e visualizadas, digamos assim, a partir dos traços, a partir do desenho, a partir da pintura, da modelagem. Então, por isso que esses elementos, eles não podem ser vistos de uma forma separada, mas eles precisam ter esse olhar direcionado como um processo holístico, ou seja, que seja percebido como um todo, mas que eles possam ter esse significado de completude. E aí esse processo de completude ele vai nos remeter justamente a esse diálogo entre as várias linguagens da arte, né? Então isso chega num resultado de um trabalho, né? Vai resultar, aliás, num trabalho interdisciplinar, uma vez que as várias linguagens que que concernem esse trabalho da arte são o teatro, a música, as artes visuais e a dança. Então, esses elementos eles não podem ser vistos como uma fatia de pizza, mas eles têm que ser vistos como um todo. Então, no caso, essas várias linguagens, elas são trabalhadas desde a primeira etapa, no caso da educação básica, que é a educação infantil. Lá nós não temos um professor de arte específico, mas o professor, o pedagogo, ele precisa direcionar esse trabalho de uma forma interdisciplinar. Então, muitas vezes, né, ele vai ter que, dentro de uma atividade específica, ora ele vai dar destaque para as artes visuais, ora ele vai dar destaque para a dança, para a música ou para o teatro, mas o tempo todo essas linguagens elas vão estar dialogando entre si, e esse diálogo entre si elas vão possibilitar o trabalho com outras disciplinas, né, que vão gerar também os temas integradores. E aí, por isso, nós destacamos que vale salientar que não se trata de aprender uma forma correta de se fazer arte, porque não existe tal coisa. Ou seja, dentro desse olhar, no caso artístico, não existe o que é certo, o que é ideal, o que é perfeito, o que é adequado. O que vai existir são as várias possibilidades. E essas possibilidades ela vai depender muito do olhar de quem as vê. No caso, cada pessoa
ela tem a sua singularidade. Então, por conta disso, ela vai ter as suas leituras particulares, ela vai ter impressões, e essas impressões vão se remeter justamente a essa interação que ela tem com o seu meio, com o meio social, com o meio cultural, com seus pares, com a sua família. Então, esse olhar, ele é peculiar, né? É de cada pessoa. Então, por isso que dentro da arte, ela valoriza muito essa leitura, no caso, essa leitura particularizada de cada pessoa. E, no caso, para o artista, quanto maior for esse vocabulário artístico, mais ele vai ter possibilidades de materializar as ideias dele, as emoções, os sentimentos, justamente por conta dessa possibilidade. Agora nós vamos apresentar um pouco da arte dentro da BNCC, dentro da Base Nacional Comum Curricular. Então, a arte, ela está dentro, né, das várias linguagens que concerne esse trabalho. Então, nós temos, dentro dessas várias linguagens, nós temos a possibilidade dessa linguagem voltada para uma esfera comunicativa, essas esferas, no caso, que fazem parte do cotidiano do ser humano e que são das mais formais às mais elaboradas, né? Então, dentro dessas linguagens, nós temos as componentes curriculares, que vão se dividir, né, em língua portuguesa, língua estrangeira, moderna, no caso, educação física, e nós temos a arte dentro desse grupo. Então, esse trabalho da arte, nós vamos perceber que ele tem a sua relevância a partir justamente da sua expoência, ou seja, do que tem mais importante nesta componente curricular e que pode estar dialogando com essas outras linguagens, né, com essas outras componentes curriculares. Então, a BNCC, ela nos traz esse entendimento, né? Como é apresentada a arte na estrutura da BNCC. E ela vai nos dizer que tem como pressupostos que a sensibilidade, a intuição, o pensamento e as subjetividades se manifestam como forma de expressão no processo de aprendizagem em arte e que os processos de criação são tão relevantes quanto os eventuais produtos, ou seja, nós podemos perceber que vários elementos eles vão impregnar esse trabalho que vai ser desenvolvido com essa componente curricular. E dentre esses elementos nós podemos perceber a questão muito voltada para os aspectos sensoriais, para os aspectos da particularidade, e que todos esses aspectos eles não estão preocupados, mais uma vez, só com o processo final, que no caso é o produto, mas eles dão ênfase a todo o processo, ou seja, o início, o meio e o fim, tá? Para que possa ser contemplada essa componente curricular de uma forma significativa. E aí nós vamos perceber quais são as várias linguagens, né, de acordo com a BNCC, que concerne o trabalho da arte. Nós temos, né, a arte articula diferentes formas de cognição, constituindo-se um universo conceitual e de práticas singulares, que contribui para que o estudante possa lidar com a complexidade do mundo. Então, uma vez que a arte ela contempla as diferentes formas de cognição, nós vamos ter essa possibilidade de perceber essas várias linguagens para que possa ser externalizada, no caso, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu compreendo o outro. Então, nós vamos poder estar materializando isso a partir de várias linguagens, dentre elas as artes visuais, a dança, teatro e a música. E essas várias linguagens, elas vão refletir justamente nas dimensões do conhecimento, que também elas vão estar apresentando um trabalho bem, como é que eu posso dizer, um trabalho que eles vão estar dialogando, um trabalho mesmo
de entendimento entre essas dimensões, que é estesia, fruição, expressão, criação, reflexão e a crítica. Então, assim, todas essas dimensões, elas têm uma expoência, sendo que essa expoência, ela não está trabalhada de uma forma estanque, né? Ela vai trabalhar, na verdade, em parceria, né? Digamos assim, com as outras dimensões. E aí nós temos, né, as unidades temáticas propostas pela BNCC para a arte, que, mais uma vez, enaltecendo, a dança, o teatro, a música e as artes visuais. E além dessas, aí nós temos ainda as artes integradas. Nós vamos ver o que concerne cada uma delas, né, que são essas unidades temáticas. No caso das artes visuais, a expoência dela é conhecer e explorar múltiplas culturas visuais em diversos tempos históricos, junto com o diálogo acerca das diferenças entre elas. Ou seja, as artes visuais, elas vão estar se remetendo para esse trabalho da exploração, né, de eu conhecer, de eu me apropriar dessas múltiplas culturas visuais, e que essas múltiplas culturas visuais, elas não estão, digamos, soltas no tempo e no espaço, mas que elas têm uma história construída, ou seja, essas artes visuais, elas vão se remeter às situações sociais, às situações, aliás, históricos sociais que acontecem no tempo e no espaço. Por isso que elas vão se remeter também às questões culturais, né, de cada povo, da população em si. A dança articula os processos cognitivos e as experiências sensíveis no movimento, dançando, discutindo o significado das relações entre corporeidade e a produção estética para repensar e transformar percepções acerca do corpo e da dança. Ou seja, a partir da dança, né, nós vamos poder dialogar, né, com os processos cognitivos, ou seja, esse processo de movimento, ele também vai permitir que eu consiga, né, também me situar em termos da corporeidade. Essa corporeidade, ele vai estar relacionado à questão também do meu psicológico, tá? Do meu emocional. A corporeidade não vai se remeter somente a essa questão do movimento, mas ela também contempla algo bem mais amplo. Ela contempla justamente essas experiências sensíveis, onde eu vou estar dialogando, o meu corpo vai dialogar com a minha mente, ou seja, a partir da dança, eu vou poder ter uma qualidade de vida melhor, e eu vou também conseguir me perceber. Já a música amplia a produção dos conhecimentos musicais para vivenciar a música interrelacionada à diversidade. Então, essa possibilidade de eu me apropriar, de eu produzir conhecimentos musicais, eu vou ter possibilidade de interagir com a diversidade, uma vez que a música, ela é um instrumento que vai estar disponibilizando, que vai estar, aliás, possibilitando uma leitura diversa, uma leitura a partir dos vários elementos que concernem esse trabalho. O teatro desenvolveu uma experiência artística multissensorial para criar diferentes tempos, espaços e sujeitos, envolvendo a si próprio e o coletivo em encontros com o outro em performance. Então, a partir do teatro, eu vou poder experienciar, vivenciar situações multissensoriais, então, que me permite esse entendimento comigo mesmo, com as outras pessoas, a partir de várias performances, a partir de várias possibilidades. Então, o teatro possibilita justamente eu vivenciar situações fictícias ou reais, né, para que eu possa estar interagindo comigo mesmo e com as demais pessoas, de uma forma lúdica, digamos assim.
As artes integradas, explorar a relação e articulação entre as diferentes linguagens e as suas práticas, ou seja, as artes integradas vai me remeter a esse trabalho interdisciplinar, onde uma área, né, artística, ela vai dialogar com a outra. Então, no caso das artes integradas, comumente elas são trabalhadas dentro dos espaços, no caso das instituições escolares, mas bem como em outros espaços, que são os espaços de atendimento educacional especializado, que são os espaços específicos, onde profissionais qualificados eles possam estar desenvolvendo práticas para que esse indivíduo ele possa externalizar seus sentimentos, suas emoções, dentre outros. E aí nós trazemos agora os aspectos legais sobre o ensino da arte. Então, quem vai nos direcionar sobre essa situação é a Lei de Diretriz e Base 9394/96, onde ela diz que o trabalho com a arte é obrigatório dentro da educação básica. Então, no sentido justamente de promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, hoje, nós temos esse amparato legal que vai nos dizer que a arte ela precisa ser contemplada dentro da educação básica. Então, hoje não é uma questão de eu querer ou não querer, mas é uma questão do que diz a lei. E para que eu possa desenvolver um trabalho significativo dentro da arte, com esse viés para a educação, eu preciso conhecer o que diz esse trabalho da arte, quais são os seus objetivos, a sua intencionalidade, quais são os elementos que permeiam todo esse trabalho aqui, a fim de que eu possa desenvolver um trabalho de uma forma qualitativa. E aí nós findamos com essa frase: ensinar é deixar uma parte de si nos outros. Então eu convido vocês para que possamos estar dando continuidade à nossa disciplina a partir da segunda parte.